entender como é que um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia abriu mão do seu ministério e da própria igreja e tornou-se pastor presidente da Igreja Batista. Nós vamos saber como é que ele chegou até essa decisão. Eu me chamo Leila e já convido você a deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo para que ele alcance muitas vidas. Aproveite e compartilhe esse conteúdo nas suas listas de contatos e redes sociais. Agora bora pro vídeo de hoje que tá muito bom. Mas antes de mais nada, já me conta aí embaixo nos comentários qual é a denominação que você faz parte. Se é adventista, se é batista, se é outra denominação, ou se no momento você não está frequentando nenhuma igreja. No momento você é um desigrejado. Eu nem sei se essa palavra existe. Agora eu preciso que você preste bem atenção no vídeo de hoje, porque o assunto é um tanto delicado. Nós vamos falar de um problema que pode ocorrer com qualquer cristão, independente da denominação, que é a tal da dúvida em relação a algo primordial para a salvação. Quando esse tipo de dúvida acontece, o inimigo de Deus acha uma brecha e faz aquele total estrago. Hoje nós vamos saber como é que um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nascido no berço dessa igreja, onde toda a sua graduação e formação teológica foi nessa igreja, ele abriu mão do seu ministério para se tornar pastor e presidente em outra denominação. Mas como uma pessoa tão formada, tão informada da palavra de Deus, tão estudada, ela poderia deixar essa denominação, a denominação que prega a verdade de Deus. Isso é o que nós vamos entender no vídeo de hoje. Eu estou falando do pastor presidente da Igreja Batista do Sétimo Dia, Bernardino Vargas Sobrinho, que antes era um pastor adventista e hoje trilha por outros caminhos. Se assim como eu, você também é um adventista do sétimo dia, você deve saber que a nossa doutrina mais distintiva da igreja é a doutrina do santuário celestial. Talvez você não saiba, mas existem irmãos ainda na igreja que não compreendem essa doutrina. E isso é um caso muito sério, isso é algo muito importante de nós debatermos. Isso porque a doutrina do santuário celestial é totalmente bíblica, cristocêntrica e fundamental para a compreensão do plano de salvação elaborado por Cristo Jesus. E um verso muito importante, que ajuda a esclarecer ainda mais a questão do santuário terrestre e o santuário celestial. É o livro de Hebreus, O livro de Hebreus eu recomendo que você leia. Para quem estuda a lição da Escola Sabatina, nós tivemos uma lição, uma revista dedicada ao livro de Hebreus. E ali a gente pode ver o quanto o autor de Hebreus, ele relaciona o santuário terrestre, o santuário terrestre e as suas cerimônias ali, com o santuário celestial. Então isso é muito importante de nós compreendermos. Como o tempo é curto, eu trouxe aqui para vocês um texto que é primordial para a compreensão dessa doutrina, que está lá em Hebreus, no capítulo 9, do verso 23 ao verso 26. O autor é bem claro em dizer o seguinte, olha só. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que este. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. Noutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Quando nós lemos esse trechinho aqui de Hebreus, nós percebemos que o autor ele relaciona muito bem a purificação do santuário terrestre com a purificação do santuário celestial. Se existe uma purificação para o santuário celestial,
Logo, obviamente, evidente que existe um santuário celestial, certo? Aqui nós podemos ver que enquanto o santuário terrestre precisava ser purificado por sacrifício de animais que representavam ali a Cristo, as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Ou seja, já que Cristo está dentro do santuário celestial, a presença de Cristo, devido à sua morte e o seu sangue derramado na cruz, garante uma purificação muito superior no santuário celestial, que também é superior ao terrestre, né? Mas se é necessário uma purificação para o santuário celestial, isso significa que lá existem pecados. E eu lhe pergunto, no céu existe ou não existe pecados? Em Mateus 10, 26, nós vemos ali um verso que diz o seguinte, ó, não há nada que esteja encoberto que não venha a ser revelado. Também nós vemos outro texto que está lá em Daniel, no capítulo 7, verso 10, que é onde tem ali o relato de quando se inicia o juízo. Então o relato diz, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Essa referência também podemos ver em Apocalipse 20, 12, capítulo 20, verso 12 de Apocalipse, onde retrata ali também livros sendo abertos. Nós sabemos que no céu existe ali o livro da vida, né? E é um livro muito cobiçado que todos nós queremos ter o nosso nome escrito naquele livro. Mas percebemos nesses dois textos aqui, de Daniel e de Apocalipse, que a Bíblia não se detém em apenas um livro, mas ela fala no plural. E eu te pergunto, quais são esses outros livros, além do livro da vida, que serão abertos? Quando nós estudamos Hebreus 9, 23, com Daniel 8,14, lembra lá Daniel, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Lembra lá desse texto? Pois bem, quando nós relacionamos esses dois textos, nós vemos nitidamente que a purificação do santuário celestial tem tudo a ver com uma obra de juízo. Mas por que uma obra de juízo? Porque quando nós pegamos a palavra purificado, lá do texto de Daniel 8,14, essa palavra no hebraico significa consagração e restauração da ordem. Então, a purificação do santuário celestial simboliza ali a restauração da ordem divina, da ordem de Deus. Quando nós lemos ali os capítulos 7 e 8 de Daniel, nós percebemos o relato do surgimento de um poder citado como chifre pequeno, representando o papado na Idade Média. De acordo com esse texto de Daniel, esse poder profanou o santuário de Deus, introduzindo doutrinas que são totalmente contrárias ao ministério sacerdotal de Cristo. Então, quando você olha para essa doutrina do santuário celestial com o olhar de ser uma obra de juízo realmente, você vai perceber que o dia da expiação em Levítico 16, o juízo investigativo de Daniel 7 e a purificação do santuário celestial em Daniel 8,14 são a mesma coisa. É de fato um verdadeiro processo judicial de Deus. Lembra lá quando os livros foram abertos, né? Quando os livros ali serão abertos, os demais livros são livros de registros de obras, tanto boas como más. São todas essas obras que vão vir à tona, serão todas descobertas. A partir da purificação, né, do santuário celestial, esses registros aí de pecados serão aniquilados, assim como no santuário terrestre, uma vez por ano, existia ali o dia da expiação, para fazer a limpeza ali do santuário e todo aquele pecado ser retirado dali, posto no bode Azazel e ser mandado para o deserto, representando ali Satanás e a sua destruição, juntamente com os seus pecados, que foi ele o originador. Agora eu queria que você colocasse aí embaixo nos comentários se você já ouviu falar nessa doutrina, se você compreende ela muito bem, se você tem vontade de aprender mais sobre essa doutrina, coloca aí embaixo nos comentários que eu quero saber.
Agora, olha só, foi justamente por conta dessa doutrina que um pastor adventista do sétimo dia decidiu abandonar sua credencial, seu ministério na igreja e se juntar a outra denominação, que também é do sétimo dia, só que é a Batista, né? Igreja Batista do sétimo dia. Ele é pastor presidente dessa igreja. Olha só, o pastor Bernardino, ele começou a ter dúvidas sobre essa doutrina e passou a crer diferentemente do que a Bíblia nos ensina, passou a crer diferente do que a Igreja Adventista do sétimo dia também prega. Então, ele começou a esfriar nas doutrinas, nos ensinamentos da Igreja Adventista, e justamente nessa época ele começou a receber bastante material de estudo de um amigo dele, que também já tinha sido adventista do sétimo dia e também estava na Igreja Batista do sétimo dia, tá? Então o senhor Bernardino começou a receber esse material, mas sempre guardava, não tinha interesse em ler. Depois de um certo tempo, após alguns anos, o pastor Bernardino decidiu sair da Igreja Adventista, não crendo mais na doutrina do Santuário Celestial. E não sei se você sabe, mas a doutrina do Santuário Celestial é a que dá sustentação para todas as outras doutrinas da Igreja Adventista. Então, a partir do momento que o sujeito ele deixa de acreditar na doutrina do Santuário Celestial, fica quase impossível ele crer nas demais. Então, olha só, nesse período aí, o senhor Bernardino começou a estudar o material, né, recebido, mandado por aquele amigo que ele tinha ali na Igreja Batista. Começou a estudar esse material e começou a gostar do que estava vendo. Para ele foi bem mais prático, mais fácil compreender o material da Igreja, da Igreja Batista do que o material que ele tinha na Igreja Adventista. Então houve aí essa migração, né? Ele saiu da Igreja Adventista e foi para a Igreja Batista do sétimo dia. Então ele não crê mais em Ellen White, ele não crê mais nas doutrinas ensinadas pela Igreja Adventista. Ele agora é pastor presidente da Igreja Batista. Agora analisa comigo o seguinte: se isso aconteceu com um pastor que nasceu num lar adventista, que teve toda a sua graduação e formação teológica formados ali na Igreja Adventista, se isso aconteceu com ele, imagine as suas ovelhas. É necessário que nós estejamos firmados na palavra de Deus, estudando as profecias, estudando as doutrinas que Deus nos ensina na sua palavra, para poder então compreender o plano da salvação e nos dias finais não sermos enganados, sim, porque o diabo ele está em derredor, procurando quem possa tragar. Uma brecha que ele encontrar, ele entra e pendura ali a sua carniça e faz toda a degradação na vida de uma pessoa. Tudo que a pessoa aprendeu começa se desmoronando, porque o inimigo ele faz isso com a mente do ser humano que não se firma na palavra. A partir do momento que nós nos firmamos na palavra de Deus, a Bíblia passa a não se contradizer mais. Isso porque quando nós não entendemos o plano da salvação, muitos versos ficam perdidos na Bíblia e muitos acham até que a Bíblia está se contradizendo de fato. Mas na realidade não é isso que acontece. É o leitor que está se contradizendo, não aceitando ali todos os ensinos de Gênesis a Apocalipse. Eu espero de coração que esse vídeo ele tenha somado na sua vida no dia de hoje e que você possa compartilhar com aquelas pessoas que você deseja alcançar. Eu desejo que essa mensagem alcance muitos corações. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e o teu ministério. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.